Isso aí, pessoal, mais uma. Ela foi anulada, mas eu não resisto. Eu vou dar a minha opinião aqui, vou fazer. Né? E aí depois, óbvio, que deve ter outras maneiras de resolver, ou devem ter achado um furo na questão que fez ela ser anulada, mas não deixa de ser uma questão bonita, a gente aproveita para discutir umas coisas diferentes, por que não? Falava o seguinte, questão 18. IME, 2016 para 2017, física, questão 18. Uma partícula de carga mais que está presa a um veículo em movimento cujas coordenadas de sua posição xa e ya em metros estão descritas abaixo em função do tempo t em segundos. E aí ele diz lá a posição x em função do tempo ficou 3 raiz de 2 vezes t mais 2 raiz de 2. E a posição y com o passar do tempo ficou t ao quadrado mais t menos 11. A força elétrica provocada pela interação entre a partícula A e uma partícula B de mesma carga, fixada no ponto de coordenadas 0 e 1, então uma outra carga B foi fixada nos pontos 0 e 1. Será ortogonal à trajetória do veículo quando o instante t maior que 0 for igual a... Que questão linda! Se o aluno que procura fazer o ITA, né, o IME, ele está acostumado, já procurou uma matemática um pouco mais avançada, né, ele já tem noção de derivada. Então a gente sabe que se a gente derivar essa expressão com o tempo, né, a posição derivar em relação ao tempo, a gente obtém a velocidade. Então, derivando essa expressão, né, em relação ao tempo, ficaria com raiz de 3 raiz de 2, né? Derivada de uma constante é 0, e derivar o tempo que está elevado à primeira, some, né, a variável, fica 3 raiz de 2, pela regra de derivação. Então eu sei que a velocidade no eixo x é constante e tem valor 3 raiz de 2. Se nós derivarmos aqui em função do tempo, derivada de uma constante dá 0, derivada da variável elevado a 1, ela simplesmente desaparece e ficamos com o número 1 que está ali na frente, e derivada da função elevado ao quadrado, a gente coloca o ao quadrado ali multiplicando para frente, né, e reduz uma unidade, o expoente, então fica 2t. Então observem, para quem já está acostumado, derivando x em função do tempo, eu vou obter a velocidade no eixo x. E aí vai ficar 3 raiz de 2. Derivando y em função do tempo, nós ficamos com 2t mais 1, que seria a velocidade y. Professor, mas eu não sei derivada ainda. Não, mas olha só, tu deves lembrar que, né, a equação horária da velocidade é v igual a v0 mais a vezes t. A equação horária da posição é s igual a s0 mais v0 vezes t mais at ao quadrado sobre 2. Concordam? Pois então, né, não haveria problema de a gente obter a partir dessa equação x, né, obter a velocidade inicial, que foi o que aconteceu, ó. 3 raiz de 2, né, a velocidade inicial. Nós poderíamos lembrar então que a aceleração aqui deveria ser 1 sobre 2, né? 1 sobre 2. Ah, mas não bateu. Só para o aluno ter uma noção de como é que a gente poderia tentar usar uma outra ferramenta sem usar a ideia de derivada aí, né? Certo? Mas é delicado não usar derivada nessa questãozinha aí, ia deixar o aluno a ver navios talvez nessa questão. Tá, mas por que eu preciso achar a equação da velocidade do eixo x e a equação da velocidade do eixo y? Porque imaginem lá, eu conheço a trajetória do corpo. Eu sei que o vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória. Só que esse vetor velocidade resultante, vamos pegar ele numa outra posição. Esse vetor velocidade resultante, ele tem uma componente vx e ele tem uma componente vy. Certo? Como eu tenho lá o meu plano cartesiano, e eu quero que a partícula que está no ponto 0, 1, 0 para x, 1 para y, ela tem uma outra partícula carregada ali. Nós sabemos pela lei de Coulomb
que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado de distância, e esse vetor força ele atua na direção, né, que passa pelo centro das cargas. Como uma das cargas está nesse ponto e a outra carga está naquele veículo, ele quer que a força de interação, que vai ser repulsiva, né, faça 90 graus com a trajetória. Para essa força de interação fazer 90 graus com a trajetória, ela terá que fazer 90 graus com o vetor velocidade resultante. Concordam comigo? Já que o vetor velocidade é tangente à trajetória. Bom, como é que eu posso achar aquele ângulo ali, então, que esse vetor velocidade faz com a horizontal? Já que nós temos um triângulo retângulo ali, né? Quem é a tangente de alfa? É o cateto oposto, que seria o vetor velocidade Vy, dividido pelo cateto adjacente, que seria o vetor velocidade Vx. Portanto, eu consigo saber que a tangente daquele ângulo alfa pode ser obtido com o passar do tempo por 2t mais 1, que divide 3 raiz de 2. Essa expressão é, na verdade, o coeficiente angular da reta tangente à trajetória do corpo em todo momento. Então, y igual a ax mais b, né? Eu sei que a equação da reta, que é tangente à trajetória, ela tem um coeficiente angular que vai ser 2t mais 1 sobre 3 raiz de 2. Esse coeficiente angular varia com o passar do tempo. Certo? Mas eu quero que essa força que vai estar atuando, né, entre a partícula que está no ponto 0,1 e a partícula que está em movimento dentro do móvel, seja perpendicular. Nós sabemos que para que uma reta seja perpendicular à outra, ela tem que ter o coeficiente angular que é o oposto do inverso. O oposto do inverso. Portanto, o coeficiente angular da reta dessa pontilhada, além de ela passar, né, pelo ponto 0, 1, quer dizer que eu sei que o coeficiente linear dela é 1, certo? Já que o x é 0, o y vai ser 1. Então o coeficiente linear dela é 1, onde o gráfico corta o eixo y, básico. Esse A' vai ter que ser o inverso do oposto do coeficiente A para que essas retas sejam perpendiculares. A reta suporte do vetor velocidade resultante e essa reta pontilhada, que é a reta suporte da força elétrica. Portanto, eu sei que essa reta y', ela tem um coeficiente angular que é menos 3 raiz de 2 sobre 2t mais 1, o inverso do oposto vezes x mais 1. Eu descobri uma expressão para esta reta. E esta reta, ela tem aquele ponto de intersecção com a trajetória. Portanto, eu sei que esse y' e esse x devem respeitar também, com o passar do tempo, essas coordenadas x e y, para que aquele ponto de intersecção possa existir. Então, para finalizar, eu vou pegar essas expressões e vou jogar na equação dessa reta que eu obtive. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos abrir um espacinho aqui no cantinho e vamos lá. Y' multiplicado por 2t mais 1, né? Concordam comigo? Se bem que tem o mais 1 ali. Então, peraí. O y' é igual a menos 3 raiz de 2 que divide 2t mais 1 vezes x mais 1. Beleza? Então vamos lá. Eu vou tirar o mínimo aqui do lado de cá. No lugar do y eu posso colocar toda essa expressão. E aí ficaria y' é igual 2t mais 1, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 2t mais 1. Pronto, agora no lugar do x eu vou colocar 3 raiz de 2t mais 2 raiz de 2. E no lugar do y eu vou substituir t ao quadrado mais t menos 11. Certo? A gente só precisa de um espacinho a mais para a gente poder fazer a nossa continha. Então observem, no lugar do y, t ao quadrado mais t menos 11 é igual a menos 3 raiz de 2 que multiplica x. Quem é o x? 3 raiz de 2t
mais 2 raiz de 2, mais 2t mais 1, que divide 2t mais 1. Eu passaria o 2t mais 1 multiplicando, né? Já vamos fazer a distributiva para agilizar a nossa vida? 2t vezes t ao quadrado dá 2t ao cubo, mais 2t ao quadrado, menos 22t. Primeiro eu multipliquei todo mundo por 2t. Agora eu vou multiplicar por 1, que é uma delícia. T ao quadrado mais t menos 11 é igual. Menos 3 vezes 3, 9. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 9 vezes 2, 18. 18t. Menos 6 vezes 2, né, que dá 12. Menos 12. Menos 12. Mais 2t mais 1. Ali eu já dividi, eu passei multiplicando. Continuando. Menos 12 mais 1 dá menos 11. Menos 11 de um lado, cancelo menos 11 do outro. Ficamos com 2t ao cubo mais 3t ao quadrado menos 21t. Aqui eu tenho menos 16t, passa para cá mais 16t. 21 com 16, 5. Menos 5t igual a 0. Concordam? Menos 21. Menos 22 com 1, menos 21. Menos 16 passa para cá mais 16. Menos 21 com 16, menos 5. Divide ambos os lados por t. Divide ambos os lados por t. Ficamos com 2t ao quadrado mais 3t menos 5 igual a 0. Concordam? Finalmente, quem é o nosso delta, o nosso discriminante? B ao quadrado menos 4ac. Delta é igual 3 vezes 3, 9, menos 4 vezes 2 vezes c, que é menos 5. Menos com menos é mais. 2 vezes 5, 10. Vezes 4, 40. Com 9, 49. Menos b, mais ou menos. Raiz de delta sobre 2a. Menos 3, mais ou menos. Raiz de 49 dividido por 2 vezes a. E o a é 2. Então, menos 3, mais ou menos 7 dividido por 4. O negativo não faz sentido, porque o tempo é maior do que 0. Usando o positivo, fica 4 dividido por 4, que é 1. Professor, não era melhor arriscar as respostas e ver qual delas batia? Não, mas aí nós não teríamos sofrido tanto. Não ficaria tão massa a questão. A única coisa que de repente foi sacanagem, né, é eu ter usado a derivada ali, né, para achar a velocidade. Deve ter outra saída, não testei outra saída. De repente, montar a equação da equação, né, achar a equação da trajetória. Aí teria que derivar a trajetória para achar a equação da reta tangente, também não sei se seria interessante. Aí teríamos que tentar fugir da derivada. Eu também nunca li o edital do IME para saber se eles cobram derivada, que se eles cobrarem derivada não tem que reclamar. Beleza? Que questão mais linda. Ficamos com A de amor, mas ela foi anulada. Esse é o meu gabarito. Um beijão e até a próxima!